O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria tem por objetivo promover a aplicação de metodologias matemáticas no setor produtivo. Por setor produtivo, aqui entendemos tanto a indústria de transformação como a interação com outras áreas do conhecimento. O principal objetivo, na verdade, é a aplicação de metodologias de matemática, muito mais do que de ferramentas em particular, porque o nosso objetivo é de baixo para cima, é da indústria para a academia, ao invés da academia para a indústria. Então nós procuramos os problemas e, a partir dos problemas, procuramos as técnicas para resolvê-los. E o centro tem o objetivo de fazer essa aproximação da academia com a indústria e da indústria com a academia. Temos muitos exemplos. Temos exemplos de pequenas indústrias em São Carlos, por exemplo, uma fundição que tinha um problema de formação dos seus produtos, dos seus produtos, das peças que iriam ser fundidas, e que precisava de um procedimento para colocar os ingredientes para fazer essas peças. E isso era feito por uma pessoa que demorava demais, e isso foi resolvido por um problema de otimização. Temos também na grande indústria, por exemplo, estamos trabalhando com a Electrolux, que é uma grande empresa de fabricação da linha branca, em que as linhas de produção estão sendo otimizadas a partir de procedimentos e técnicas matemáticas em otimização. A otimização se dá por observar como o procedimento é feito, que geralmente isso é feito de uma maneira ad hoc, uma pessoa que fica observando, mas nada disso é colocado num algoritmo, de forma que toda vez que isso precisa ser modificado, leva muito tempo, precisa do conhecimento dessa pessoa. No momento que você empacota esse conhecimento dentro de um programa, isso se torna muito mais maleável, muito mais flexível e muito mais rápido para tomar decisão. No Brasil, essa é uma iniciativa que é muito incipiente ainda. Ao contrário do primeiro mundo, onde essas técnicas são largamente usadas para otimização, não só para otimização, mas para melhoria da relação da indústria com os seus produtos, não é? E no Brasil, essas técnicas ainda não eram utilizadas. E nós estamos sendo, digamos, pioneiros nessa coisa de trazer a matemática próxima da indústria. E eu fiquei muito feliz porque vejo que tem uma receptividade muito grande por parte da indústria e também por parte dos acadêmicos. É apenas que a gente precisa de mecanismos para aproximar essas pessoas e dar as ferramentas necessárias, não é? Porque o professor, o acadêmico, ele não vai atrás de uma indústria e depois ele não tem o tempo de ouvir o que a indústria tem, de ouvir como os engenheiros da indústria podem lhe contar o problema. Por outro lado, a indústria também não tem esse tempo de ir procurar alguém. Então o centro faz esse meio campo, não é? Então veja que o centro não tem só o objetivo de ser um centro de matemática, mas também de fazer essa relação com a indústria, que eu acho que digamos, é a maior contribuição que nós podemos dar. Bom, nós temos 25 pesquisadores principais distribuídos em 5 centros. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos é a instituição sede do projeto. E temos outras 5 instituições associadas, que é 2 institutos da Unesp, um em São José do Rio Preto, outro em Prudente. Depois temos a Unicamp, a Universidade Federal de São Carlos e o Centro Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos. E aqui em São Paulo nós temos o IME e também um pesquisador, pelo menos, da Poli. Então esses são as entidades associadas. Os grandes desafios nossos é consolidar isto, não é? E para isto nós precisamos de formar pessoas, porque muito mais importante do que resolver um problema é você criar uma cultura de resolver problemas. Então nós precisamos criar essa cultura na academia, porque a nossa matemática ela é muito acadêmica. Se você perguntar para a maioria dos alunos de um curso de pós-graduação o que eles pretendem ser, eles pretendem ser professor de alguma universidade. Ninguém diz que quer ser funcionário ou CEO ou que seja de uma grande indústria, não é? Então nós precisamos criar
esta vontade de os alunos, ou essa expectativa nos alunos, de não apenas serem acadêmicos, mas também contribuir na indústria, como acontece no mundo, não é? A indústria no mundo inteiro procura matemáticos, emprega matemáticos, não só engenheiros, não só físicos ou o que seja, emprega matemáticos. Então nós precisamos mudar essa cultura. Nós já começamos a fazer isso. Por exemplo, a Unicamp está mudando o seu programa de pós-graduação de forma a introduzir, não só fazê-lo interdisciplinar, que significa que vai ter contribuições da química, da física, da engenharia, mas também vai ter, durante o programa de pós-graduação, o aluno pode passar 6 meses num estágio na indústria, o que hoje é proibido nos nossos programas, por incrível que pareça. Os nossos programas de pós-graduação em matemática, se o aluno decidir que ele vai passar 6 meses na indústria, isso não é possível, não é? Então, isto eu acho uma grande contribuição. No caso de São Carlos, nós criamos um mestrado profissional em ciências matemáticas, estatística e computação. Essa questão de como você tratar grandes bancos de dados, grande quantidade de dados, é uma ciência que está começando e que os profissionais que estão na indústria não tiveram essa experiência. Então, o CMEI está oferecendo esse curso de mestrado, que, na minha opinião, é uma maneira da gente formar pessoas que tenham esta visão de que a matemática pode ser útil. A matemática é útil como uma disciplina de formação, né? Mas ela é útil, o que eu quero dizer é que ela é útil do ponto de vista de transformar conhecimento em riqueza.